Meu pai deixou de dormir depois que enterramos minha mãe. Essa é a forma mais simples de dizer e também a mais exata. Não é que ele dormisse pouco, nem que acordasse com frequência, nem que andasse ansioso pelo luto como qualquer um esperaria. Era algo mais estranho. Como se de repente o corpo dele tivesse esquecido para que servia à noite. Eu percebi isso porque fui morar com ele por algumas semanas no sítio, para ajudá-lo no que fosse necessário. Minha irmã tinha ficado em Campinas com os filhos e eu era o único que podia ir sem deixar ninguém desamparado. Na minha cabeça, a ideia era simples. Acompanhá-lo enquanto passava o pior, ajudá-lo com documentos, com as vacas, com a comida, e depois voltar quando ele estivesse melhor. Eu não imaginava como iria encontrá-lo. A casa onde cresci ficava a 20 minutos da vila mais próxima, entre uma estrada velha cheia de abelhas e um mato mais abaixo que, na época de calor, se enchia de insetos e de um cheiro de terra úmida. Era uma casa de bloquinho, de teto baixo, fresca pela manhã e quente à tarde. Minha mãe a manteve viva durante anos com coisas simples. Vasos de flores, panos limpos, café no fogão desde cedo e rádios ligados em volume baixo. Quando cheguei à casa era a mesma por fora, mas por dentro parecia apagada. Foi como se alguém tivesse tirado o ar. Meu pai estava sentado na cadeira do corredor quando cheguei com a mochila. Ele não parecia destruído. Isso foi a primeira coisa que me inquietou. Parecia inteiro. Inteiro demais. Como se algo o estivesse sustentando de um jeito errado. Ele me abraçou de leve, perguntou como tinha sido o caminho e logo em seguida começou a falar do pagamento da ração e de uma cerca que estava cedendo no fundo do terreno. Não mencionou minha mãe. Enquanto eu organizava minhas coisas, cumprimentei uma tia que tinha ido levar comida. O altar do velório ainda estava montado na sala. Tinha a foto da minha mãe, as flores, 2 velas quase consumidas e um copo com água já coberto de poeira. Senti um aperto no peito ao vê-la sorrindo naquela foto antiga. Minha mãe nunca foi muito sorridente em fotos, e ainda assim, ali estava ela sorrindo. Naquela primeira noite me ofereci para dormir no quarto de visitas, mas meu pai disse que era melhor usar o meu de sempre, que não precisava ficar mudando as coisas. Jantamos quase em silêncio. Foi feijão com farinha cheio de cheiro verde e queijo fresco. Tentei puxar conversa com lembranças da minha mãe, coisas da vila e notícias dos meus sobrinhos. Ele respondia pouco e sempre acabava desviando o assunto para o trabalho no sítio. Quando fomos dormir, achei que o silêncio da casa iria me incomodar. O estranho foi que não acordei por causa da dor, nem pelo costume de ouvir minha mãe tossindo no quarto ao lado. Acordei por outra coisa. Passos. Não eram passos apressados. Eram lentos, arrastando um pouco os pés pelo corredor interno. Abri os olhos e fiquei quieto, tentando me orientar. A casa estava escura, com aquela penumbra azulada que entra pelas janelas quando a lua está alta. Ouvi os passos de novo. Iam do quarto dos meus pais até a sala, depois para a cozinha e de volta ao corredor. Olhei o relógio do celular e eram 3:30 da madrugada. Pensei que meu pai estivesse acordado por costume, indo ao banheiro, ou por não conseguir dormir pensando na mãe. Fiquei deitado esperando que ele voltasse ao quarto, mas não voltou. Os passos continuaram por um tempo, sem um ritmo exato, como se ele estivesse andando pela casa sem propósito. Em certo momento ouvi a porta do pátio se abrindo. O rangido foi suave, mas suficiente para me arrepiar. Depois, silêncio. Levantei e me aproximei da janela do quarto. Meu pai estava no quintal, parado em frente ao galinheiro, olhando para o mato. Não fumava, não tinha café, não tinha lanterna e não fazia nada. Só estava ali, com os braços caídos ao lado do corpo, olhando para a escuridão. Observei por alguns segundos e voltei para a cama com uma sensação estranha. Não era medo ainda, e sim uma tristeza esquisita.
Na manhã seguinte, perguntei se ele tinha dormido. Ele disse que sim, que o suficiente. Não quis discutir. Os 2 dias seguintes foram assim. Durante o dia, ele se comportava normalmente, atento e prático. Acordava cedo, cuidava dos animais, regava uma parte da horta que minha mãe cuidava e comia nos horários. Não chorava, não falava dela e não desmoronava. Só parecia mais quieto. Mas à noite ele virava do avesso. Eu o ouvia andar de um cômodo a outro. Às vezes abria gavetas, às vezes ficava parado por longos minutos na sala. Uma madrugada vi ele entrar no quarto onde minha mãe guardava suas coisas de costura e ficar ali, no escuro. Outra noite saiu para o corredor às 13h30 e ficou sentado olhando o terreno até amanhecer. Não parecia sonâmbulo. Parecia completamente acordado, apenas ausente. No 4º dia, decidi segui-lo. Acordei com os primeiros passos e esperei ele passar pela minha porta. Levantei sem fazer barulho. Vi ele ir até a sala, parar diante do altar da minha mãe e ficar alguns segundos olhando a foto. Não rezou. Não tocou nela. Depois foi até a cozinha, pegou um copo de água e saiu para o quintal. Fiquei atrás, escondido no escuro. Meu pai caminhou até a parte de trás do terreno, onde terminava a luz da casa e começava o mato. Ali havia um velho muro de pedra que minha avó tinha levantado décadas antes para marcar o limite do terreno. Ele parou bem diante desse muro e fez a mesma coisa da noite anterior. Ficou olhando para a escuridão. Depois começou a falar. Mas não alto, nem como quem fala com alguém a poucos metros. Era mais como se estivesse respondendo algo que era dito perto do seu ouvido. Não conseguia entender quase porcaria nenhuma. Só algumas frases soltas como: ainda não. Ela não quis. Eu não te chamei. Senti um frio na barriga. Quis me aproximar, mas naquele momento ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo melhor. E havia algo na postura dele que me fez ficar parado. Não parecia um homem falando sozinho, e sim um homem recebendo instruções. Ele voltou para a casa 5 minutos depois. Eu já estava deitado novamente quando ele passou pela minha porta. Na manhã seguinte, confrontei ele. Não disse que o tinha seguido, só perguntei por que não dormia. Ele respondeu que estava bem e que o corpo se acostuma. Insisti um pouco mais, e então ele me olhou estranho, com uma irritação incomum nele. Disse para eu parar de vigiá-lo como se fosse uma criança. Isso encerrou a conversa. 2 dias depois, a vizinha mais próxima, Dona Alzira, veio trazer pão e café. Era uma mulher bem idosa, muito amiga da minha mãe, dessas que conhecem as famílias de cor e lembram coisas que a gente juraria que ninguém mais viu. Meu pai saiu para o curral e me deixou sozinho com ela na cozinha. Não sei como chegamos ao assunto, mas de repente ela me perguntou: seu pai continua saindo de madrugada? Eu a olhei quase cagando nas carças de medo. Ela disse que o tinha visto 2 noites, lá do fundo do quintal, parado em frente ao mato. Perguntei se meu pai tinha dito alguma coisa. Dona Alzira abaixou a voz e respondeu algo que não me agradou nem um pouco. Falou que minha mãe não tinha ido embora sozinha. Eu ri de nervoso, esperando que ela estivesse falando do luto ou do costume, mas não. Ela disse aquilo com aquela seriedade antiga, de gente que não usa esse tipo de frase à toa. Contou que durante o velório, quando quase todos já tinham ido embora e só restavam os familiares mais próximos, uma das velas do altar se apagou do nada. Não foi por vento, nem porque a cera tinha acabado. Simplesmente se apagou, deixando aquele cheiro ruim, como de pavio queimado. Meu pai estava sentado ao lado do caixão naquele momento e, segundo ela, ficou olhando para a porta do quintal como se estivesse vendo alguém entrar. Eu disse que essas coisas acontecem, que gente em luto vê e ouve o que quer. Ela não me contradisse. Só me recomendou uma coisa,
que eu não o deixasse sozinho à noite. Comecei a prestar mais atenção nele durante o dia. Notei que ele quase não piscava quando ficava parado. Notei que, às vezes, desviava o olhar para cantos da casa onde não havia nada. Notei que evitava entrar no quarto onde tínhamos guardado parte das roupas da minha mãe. Mas, em compensação, passava longos minutos em frente ao banheiro, como se estivesse esperando algo. O primeiro acontecimento abertamente estranho ocorreu numa tarde, no terceiro ou quarto dia depois de eu falar com Dona Alzira. Eu estava na cozinha descascando umas laranjas quando o ouvi falar, vindo do quarto dos meus pais. Pensei que estivesse em uma ligação, mas, quando entrei, o encontrei sozinho, sentado na beira da cama, olhando para a parede. Perguntei se ele tinha falado comigo. Ele virou o rosto lentamente e respondeu com uma voz tão baixa que quase não ouvi. Disse que eu tinha deixado a porta aberta. Não entendi do que ele estava falando. Então acrescentou no mesmo tom que ela continuava entrando por ali. A frase me gelou na hora. Perguntei quem. Meu pai me encarou por alguns segundos com os olhos vermelhos e depois franziu a testa, como se não entendesse por que eu estava ali. Em seguida voltou a falar com sua voz normal e irritado, que eu o deixasse descansar. Naquela noite coloquei uma cadeira ao lado da porta do quarto dele e fingi dormir na sala. Não me importava se ele ficaria bravo. Eu já não conseguia mais dizer a mim mesmo que era apenas insônia. Por volta das 2:30, ouvi quando ele se levantou e saiu do quarto sem me ver na penumbra. Caminhou direto até a sala e parou diante do altar, onde a foto da minha mãe estava iluminada apenas pela luz da rua. Meu pai ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse, com uma voz que não soava totalmente como a dele, que já era suficiente. Senti meu corpo ficar igual quando joga sal na lesma. A resposta veio da cozinha. Não como uma voz clara, mas como um murmúrio, como alguém falando baixo demais para distinguir palavras. Meu pai respondeu em seguida, no mesmo tom, com a mesma calma estranha. Levantei de um salto, acendi a luz e não havia ninguém na cozinha. Meu pai ficou parado, com os olhos semicerrados, e por um segundo jurei que ele não me reconheceu. O rosto não mudou de forma nem nada parecido. Foi pior. Era o mesmo rosto de sempre, mas vazio dele. Então ele piscou, olhou ao redor e me perguntou por que eu estava acordado. Não respondi. Fui pegar as chaves do carro e no dia seguinte o levei até a vila. Primeiro fomos ao médico. Ele examinou meu pai, mediu a pressão e fez perguntas simples. Disse que podia ser insônia severa por causa do luto, uma reação ao estresse. Receitou um remédio para dormir e recomendou observação. Meu pai se recusou a tomar. Disse que queriam apagar ele. Depois fui ao padre, mais por pressão de Dona Alzira do que por fé de verdade em uma solução. O padre ouviu, fez as perguntas de sempre e quis falar a sós com meu pai. Não ficaram nem 10 minutos. Quando saiu, estava com o rosto tenso. Disse para eu rezar com ele, evitar deixá-lo sozinho e retirar temporariamente o altar da sala. Meu pai virou um bicho quando tentei mexer na foto da minha mãe. Foi a primeira vez que senti medo físico dele. Ele agarrou meu pulso com uma força que eu não conhecia e disse para eu não tocar no que não entendia. Não gritou. Falou devagar, apertando cada vez mais. E na voz havia um eco estranho, uma espécie de tom duplo que durou só alguns segundos, mas me gelou. Naquela noite não saí do lado dele. Por volta da meia-noite, ele acabou dormindo sentado pela primeira vez em dias. Achei que talvez o cansaço finalmente tivesse vencido. Perto das 3, o sono começou a me vencer também, e fiquei cochilando na cadeira. Acordei com um barulho seco. Meu pai estava de pé diante do altar, com o copo de água do velório na mão. Ele o deixou cair no chão com um único movimento. O vidro se quebrou e a água se espalhou pelo piso.
Levantei imediatamente, mas antes que eu pudesse falar, ele disse algo que ainda hoje me custa repetir. Disse que ela não ia mais voltar ali. Não disse sua mãe nem minha mulher. Disse ela, como se falasse de alguém que estivesse atrapalhando. Depois sorriu. Meu pai nunca foi um homem de sorrir assim. Era um sorriso sem alegria, como se algo dentro dele estivesse testando qual expressão usar. Então começou a falar em voz baixa, rápido, com palavras que eu não entendia completamente. Algumas soavam como orações, outras nem pareciam português. Quando tentei me aproximar, ele me empurrou com uma força desproporcional para o corpo cansado que tinha. Bati contra a parede da sala e senti algo se quebrar dentro de mim. Foi a ideia de que aquilo ainda era meu pai, no sentido que eu conhecia. Dona Alzira chegou com o filho, porque eu já tinha ligado para ela antes, desesperado. Também veio uma benzedeira, uma mulher que fazia limpezas e rezas, alguém que eu jamais teria procurado por conta própria se me perguntassem uma semana antes. Entre todos, conseguimos sentá-lo. A mulher começou a rezar. O filho de Dona Alzira ajudou a segurá-lo quando ele tentou se levantar. O padre chegou algum tempo depois, avisado por alguém. Não vou descrever aquilo como um exorcismo de filme, porque não foi. Foi mais triste, mais cansado, mais humano e, por isso mesmo, mais assustador. Meu pai não levitava, não falava latim e não cuspia coisas estranhas. O que acontecia era que ele parecia se apagar por dentro, enquanto outra vontade surgia em lapsos. Às vezes nos reconhecia e chorava de raiva. Em outros momentos nos olhava com desprezo, como se estivéssemos interrompendo algo importante. A mulher rezava e o padre respondia. Dona Alzira chorava num canto e eu só queria ouvir pelo menos uma vez meu pai dizer algo que soasse realmente como ele. No meio daquela sequência, de repente ele me puxou e disse que eu não devia deixá-lo dormir. Aquilo sim, era ele. Eu soube na hora porque ele falou com medo de verdade. Depois acrescentou algo pior. Disse que se dormisse não acordaria mais sozinho. Foram as últimas palavras claras que ouvi dele naquela noite. Quando o sol nasceu, ele estava exausto, suado, com os olhos fundos, mas aparentemente tranquilo. Deixou-se deitar e finalmente aceitou o remédio do médico. Dormiu a manhã inteira enquanto eu o vigiava sentado ao lado da cama. Dormiu 16 horas. Quando acordou, estava fraco, confuso e com vergonha. Era como a de alguém que sabe que fez coisas que não consegue lembrar direito. Não se curou de repente, nem voltou a ser quem era antes. Durante semanas continuou estranho, falando pouco, com medo da noite e se assustando sempre que ficava sozinho por muito tempo. Mas voltou a dormir. E pouco a pouco, uma parte dele foi voltando. Nunca quis falar claramente sobre o que aconteceu. Só uma vez, um mês depois, quando já estava melhor. Disse que durante o velório sentiu como se algo vindo do mato tivesse entrado junto com o cheiro das flores apodrecidas e das velas. No começo achou que era a dor. Depois achou que era a própria cabeça. E então já não soube mais onde ele terminava e onde aquilo começava. Disse que aquilo o chamava do corredor, com uma voz parecida com a da minha mãe, mas vazia de carinho. Nunca mais colocamos o altar na sala. A foto da minha mãe acabou ficando na minha casa, anos depois, quando ele morreu de algo completamente normal. Às vezes eu olho para a foto e ainda penso naquela primeira noite. Na noite em que vi meu pai parado diante do mato, ouvindo algo que eu ainda não consigo entender. Até hoje não sei se aquilo foi uma possessão, uma doença, ou o luto se transformando num vazio por onde entrou outra coisa. Mas aprendi algo que não consigo esquecer. Há pessoas que o luto não as faz gritar nem cair no chão. Quebra por dentro. E às vezes, nessa abertura, entra algo que também estava esperando a sua vez.
Me lembro que o hino nacional estava tocando no rádio. Era exatamente meia-noite, 0 horas, e estávamos no meio do nada. Eu mantinha uma velocidade constante de 120 por hora, aproveitando um trecho reto da estrada. Pouco antes de a transmissão do hino terminar, os faróis iluminaram uma placa de advertência, indicando uma área de curvas mais à frente. Reduzi a velocidade e, ao tentar fazer a redução de marcha, pisei no pedal da embreagem. Ele rangeu antes de estourar. O pedal foi direto até o fundo e ouviu-se um impacto sob a coluna de direção. O cabo havia acabado de se romper. Minha esposa perguntou se ficaríamos parados ali. Não necessariamente. O carro ainda podia andar sem a embreagem, mas ficaríamos limitados à segunda marcha. Isso implicava uma velocidade bem menor do que a que estávamos usando, inclusive menor do que a necessária para o trecho de curvas. Outro problema era que, se reduzíssemos a velocidade a 0, o carro apagaria e seria preciso tentar novamente a manobra para ligá-lo e fazê-lo andar. Terminamos de atravessar a área de curvas e entramos novamente em um trecho reto. Precisávamos pegar uma saída específica alguns quilômetros à frente, mas acabamos passando direto. Atribuo o erro à distorção do tempo. Quando você conhece uma rota de memória, o cérebro calcula as distâncias com base na velocidade habitual. Como estávamos tão devagar, os pontos de referência não apareceram quando esperávamos. Percebemos o erro quando surgiu a saída seguinte. Pegamos aquela saída para evitar nos afastarmos ainda mais pela via principal, mas não era um retorno. O caminho nos levou na direção oposta, nos aprofundando em uma área desconhecida. Seguimos em linha reta por vários minutos. Fiquei na velocidade baixa enquanto procurávamos alguma bifurcação ou placa que indicasse nossa localização, mas não havia sinalização alguma. Da minha parte, eu também me concentrava em manter o motor ligado, evitando parar completamente enquanto observávamos os arredores em busca de algo reconhecível. À beira da estrada, os faróis iluminaram alguém. Estava imóvel, no limite do asfalto. Seguimos em linha reta em sua direção. Tinha o braço estendido e percebi que era alguém pedindo carona. Nem sequer pensei se poderíamos levá-lo ou se era seguro parar. Veio imediatamente à minha mente que estávamos salvos. Finalmente teríamos alguém para perguntar como voltar. Reduzi a velocidade bem aos poucos. A pessoa permaneceu parada, com o braço apontando e o corpo levemente inclinado para a frente. Apesar da distância, a rigidez da postura sugeria que nos olhava e que me observava, já que eu estava ao volante. Antes de alcançarmos o ponto de encontro, minha esposa abaixou a janela do lado do passageiro. O carro perdeu o último impulso e o motor apagou completamente, exatamente ao lado da pessoa. Assim que o veículo parou, minha esposa começou a gritar. Mandou que eu não parasse e que fôssemos embora imediatamente. Sua voz estava carregada de um terror que eu não conseguia compreender, pois do meu ângulo de visão não via nenhuma ameaça. Mesmo assim, tentei ligar o carro de novo. A figura não se aproximava, nem se inclinava para falar pela janela. Por causa da falha na embreagem e da pressão dos gritos da minha esposa, não consegui coordenar a manobra de partida nas primeiras tentativas. Calma, eu disse. Inclinei-me um pouco sobre ela e olhei pela janela do lado dela. A poucos centímetros, a pessoa continuava sem fazer qualquer movimento. Então percebi que aquilo não era uma pessoa. Por um momento, jurei que fosse um boneco. Mas sim, era uma pessoa. Apesar da iluminação porcaria, consegui notar detalhes na pele. A rigidez da postura confirmava que era um corpo humano sem vida. Ignorei os avisos da minha esposa e abri a porta do motorista. Eu precisava verificar de perto o que havia diante de nós. Ao descer do carro, senti um forte odor de putrefação que felizmente não havia entrado no carro. A pessoa não estava em pé por conta própria, e sim fixada a um poste de aço enterrado no chão.
O corpo havia sido amarrado com arame grosso diretamente ao poste. O estado de decomposição era avançado. A pele tinha um tom verde acinzentado, manchada pelo monte de veias escurecidas visíveis. O corpo estava estufado. Para manter o braço estendido e o polegar levantado, haviam utilizado fios ainda mais finos, quase imperceptíveis à distância. Esses fios estavam enrolados firmemente no pulso e no polegar, forçando-o a permanecer naquela posição contorcida e rígida. Nos pontos onde o arame apertava a carne para sustentar a pose, a pele havia se rompido. As cavidades oculares estavam afundadas, pois provavelmente aves haviam devorado os olhos. A boca estava cheia de larvas que consumiam o que restava da língua. Voltei para o carro sem dizer uma palavra. Fiquei com medo. Muito medo. Fiquei paralisado, pensando em quem diabos teria tido o tempo e a intenção de montar aquele corpo. Com que propósito? Minha esposa estava com o rosto coberto pelas mãos, sem querer ver nada. Eu estava completamente sem reação. Meu coração disparava e precisei parar por um segundo para recuperar o fôlego antes de tentar ligar o motor novamente. Por fim, o carro pegou. Saímos dali, mas não conseguimos nos afastar rápido. Entre a subida da estrada e o fato de o carro só andar em segunda marcha, avançávamos desesperadamente devagar. Minha esposa não me perguntou nada, pois acho que tinha medo de saber. Mesmo assim, contei o básico. Aquela experiência a marcou profundamente. Durante semanas, ela não falava de outra coisa com a família e os amigos. Tocava no assunto comigo com frequência, mas eu nunca quis entrar em detalhes. Sabia que se contasse o que realmente vi, isso a abalaria muito mais. Ela se poupou do pior porque ficou encolhida e com os olhos tampados por um bom tempo depois que conseguimos sair dali. Nunca contei a ela que, enquanto nos afastávamos, aquela coisa presa ao poste começou a girar. Se moveu para nos observar indo embora, acompanhando-nos com o olhar. Quando denunciei o caso, quase fui atuado por falsa denúncia, já que nunca acharam nada no local. Ainda penso naquela noite e como tive o azar de ver aquilo em primeira mão. Eu venho guardando isso comigo há bastante tempo. Isso aconteceu durante as férias do meu penúltimo ano na faculdade que fiz nos Estados Unidos. Já me formei faz algum tempo, então estamos voltando alguns anos aqui. Preciso mencionar que sou meio paranoico. Sempre fui naturalmente observador, cético e um pouco cínico. Sinceramente, essas não são as melhores características para se ter. Acabo passando muito tempo pensando demais e me preocupando com coisas que não importam, mas não consigo evitar. Minha ex-namorada, Ana, tinha uma amiga chamada Lena. A Lena era o tipo de garota que sempre sabia onde estava a festa, conectada com todos os grupos e círculos sociais possíveis. Então não foi nem um pouco surpreendente quando ela apareceu com um plano para as férias de primavera. Ela disse que uma garota que conhecia tinha comentado sobre uma viagem para uma casa à beira de um lago, lá na região dos Ozarks. Segundo Lena, um monte de gente da irmandade dessa garota e algumas fraternidades associadas estavam alugando uma casa grande na beira da água para passar a semana. Bem padrão, para ser sincero. Eu nunca fui muito do tipo de festas, mas a Ana queria muito ir e eu não tinha motivo para recusar. Então pensei, por que não? Éramos 4. Eu, Ana, Lena e o namorado da Lena, chamado Marvin. O Marvin se ofereceu para dirigir, já que tinha o carro maior, o que foi bem de boa da parte dele. A viagem foi longa, mas tranquila. Todo mundo estava de bom humor. O trecho final era uma estrada longa e cheia de curvas, com poucas casas ao redor. Chegamos na casa por volta das 5 da tarde, e minha primeira impressão foi que a Lena tinha subestimado completamente o lugar.
era enorme. Ficava bem na beira do lago, com uma varanda gigantesca que contornava toda a casa e um pier que avançava bastante sobre a água. Era o tipo de casa que faz você se perguntar quem diabos é o dono. Também havia muito mais carros na frente do que eu esperava. A Lena tinha dito que teriam umas 15 pessoas, mas eu contei pelo menos 30 carros estacionados no gramado ao lado da casa, além de outros mais adiante na estrada, porque já não havia espaço. Foi lá que o Marvin teve que parar. Subimos as escadas da entrada e vimos um cara perto da porta. Ele parecia ter mais ou menos a nossa idade, mas talvez um pouco mais velho. Ele se apresentou, mas não lembro o nome, então vou chamar de anfitrião. Ele parecia gente boa, mas a primeira coisa que notei foi que o jeito dele falar parecia ensaiado, como se já tivesse tido exatamente aquela mesma conversa várias vezes. E sendo justo, provavelmente já tinha mesmo, mas ainda assim me soou estranho. Sabe aqueles discursos de regras da casa que pessoal faz antes de deixar você entrar numa festa? Era exatamente essa sensação. Ele explicou tudo. Onde ficavam os quartos, como se localizar dentro da casa, e o que podia ou não fazer. Regras básicas. Então ele mencionou as chaves dos carros. Disse que as estradas ao redor do lago eram estreitas e perigosas à noite, especialmente depois que as pessoas bebiam. Falou que era por questão de responsabilidade e que eles estavam recolhendo as chaves de todo mundo na entrada. Ele tinha até um discurso pronto sobre isso. O Marvin não deu a mínima e entregou as chaves. O anfitrião fez questão de agradecer de forma exagerada, como se estivesse elogiando muito o Marvin por seguir as regras, o que achei meio irritante. Então ele abriu a porta e deixou a gente entrar. Eu prestei atenção no que ele fez com as chaves e fiquei até aliviado ao ver uma tigela grande cheia de outras chaves sobre uma mesa no hall de entrada. Ele jogou as chaves do Marvin ali dentro e disse para a gente se divertir antes de sair e fechar a porta. Fomos encontrar nosso quarto. Tinha 2 camas de casal e uma sacadinha pequena com vista para o lago. Deixamos nossas coisas e descemos de novo. A Lena estava bem ansiosa para encontrar as amigas, então seguimos ela. Não demorou muito para acharmos a sala principal. Era um espaço enorme no primeiro andar, com janelas de vidro do chão ao teto, dando uma vista completa do lago ao redor. Era sinceramente incrível. Devia ter pelo menos umas 30 pessoas ali dentro. O estranho é que a Lena não reconheceu ninguém. Todo mundo parecia universitário, mas ela não encontrou a amiga nem qualquer outra pessoa conhecida no meio da multidão. Eu não ia ficar parado no canto, então fui até a geladeira. Peguei uma cerveja para mim e outra para o Marvin, e fomos para a mesa de sinuca que estava vazia. Nunca tive dificuldade para conversar com gente nova, então não me incomodou não conhecer ninguém. O Marvin também parecia de boa. Jogamos, conversamos, bebemos, só curtindo o clima. Nossas namoradas apareceram depois e disseram que a amiga da Lena não estava atendendo o telefone. Elas estavam mais preocupadas do que o normal com isso, mas eu e o Marvin dissemos que estava tudo bem. E realmente estava. Não vou mentir. A primeira noite foi muito boa. Eu e o Marvin conhecemos várias pessoas legais. A Ana e a Lena se entrosaram com as outras garotas e parecia ter bebida e jogos sem fim. Mas tinha uma coisa me incomodando o tempo todo. O anfitrião. Ele não estava exatamente festejando, mas estava sempre presente. Andava pelos cômodos, observando, às vezes conversando com alguém. No começo pensei que ele estivesse usando alguma coisa mais forte em algum quarto isolado com um grupo seleto, mas isso parecia improvável, porque nunca vi ele com uma bebida na mão. Em um momento, vi ele perto da porta dos fundos com uma prancheta. Uma prancheta de verdade, anotando alguma coisa. A maioria das pessoas ali parecia estar se conhecendo na hora, o que era esperado. Mas tinha um grupo de umas 8 ou 10 pessoas que interagia de forma diferente.
No começo, achei que era um grupo grande de amigos que já se conhecia, mas comecei a notar algo estranho. Algumas dessas pessoas que pareciam íntimas se apresentavam durante jogos como se não se conhecessem. Com o passar do tempo, percebi outra coisa. Nós 4 não estávamos nos juntando a um grande grupo de amigos. Na verdade, todo mundo ali estava dividido em pequenos grupos como o nosso. Com exceção daquele grupo de umas 10 pessoas, ninguém conhecia ninguém além de quem tinha vindo junto. Comentei isso com a Ana e ela disse que eu estava pensando demais. Provavelmente estava mesmo. Ela também já estava bem bêbada, então deixei quieto. A amiga da Lena não apareceu naquela primeira noite. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Fui até a cozinha, fiz um café e saí para a varanda para ficar sozinho um pouco. Notei que a tigela com as chaves não estava mais na mesa da entrada. Achei meio estranho. Eu queria ficar sozinho, então fui para o lado da casa, com a estrada à minha esquerda e o lago à direita. Estava realmente tranquilo. Por volta do meio da manhã, vi um casal que eu tinha visto na noite anterior arrumando as coisas. Eles se despediram de algumas pessoas e eu fiquei observando enquanto iam embora de carro. Mais tarde, naquela mesma noite, estávamos sentados ao redor de uma fogueira. Eu estava com a Ana e mais algumas pessoas quando, por acaso, olhei para o outro lado do fogo, na extremidade do círculo. Havia um casal sentado ali, um pouco mais afastado do grupo. O fogo estava entre a gente, o que dificultava ver com clareza, mas eu continuei olhando. E então percebi. Eram as mesmas pessoas da manhã. O casal que tinha ido embora. Eu tinha certeza absoluta. Falei para a Ana, mas ela só me olhou confusa. Como não tinha visto eles saírem, deve ter achado que eu estava enganado. Não tinha como convencer ela, então levantei na hora e atravessei a casa. Eu lembrava qual era o carro deles, então fui conferir se ainda não estava lá. Cheguei na entrada e o carro não estava. Mesmo assim, eu tinha certeza de que eram eles. Quando voltei para a fogueira, eles tinham sumido. Procurei por todo lugar. Nada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça pelo resto da noite. Nem falei com o Marvin ou com a Lena. E toda vez que comentava com a Ana, ela dizia que eu estava sendo paranoico e estragando o clima. Na manhã seguinte, fiz questão de acordar ainda mais cedo. Queria sair para caminhar. Nem sei exatamente o que eu estava procurando, mas acho que só precisava provar para mim mesmo que eu não estava preso ali, e que existia algo além daquela casa e daquelas pessoas. Cerca de uns 400 metros pela estrada, depois de uma curva onde a casa já não era mais visível, havia um galpão de equipamentos. Era provavelmente usado por funcionários de manutenção. Contornei o lugar e quase me deu dor de barriga. Era o carro do casal. Eu tinha certeza. Fiquei parado ali nem sei por quanto tempo. Não era exatamente medo, mas como a confirmação de algo que eu já sentia, mas ainda não conseguia provar. Então virei as costas e voltei para a casa sem contar nada para ninguém. Depois disso, comecei a ficar realmente perturbado. Por que alguém fingiria ir embora? E então comecei a pensar nas pessoas de quem eles tinham se despedido, e me perguntei se elas também faziam parte disso. E então comecei a pensar naquelas pessoas de quem eles estavam se despedindo, e me perguntei se elas também faziam parte daquilo. Naquele momento eu tive certeza de que precisava fazer alguma coisa. Naquela tarde, encontrei aquele casal perto do cais. Demorei bastante para achar os dois, e ainda tive que inventar uma desculpa qualquer para a Ana. Nem tentei amenizar a situação, simplesmente perguntei na cara dura se eles tinham ido embora na manhã anterior. Os dois me olharam de um jeito estranho e agiram como se eu estivesse louco, mas dava para perceber que a minha pergunta tinha mexido com eles. Eu juro por Deus que parecia que todo mundo ao redor conseguia ouvir a nossa conversa. Não tinha tanta gente assim por perto, mas enquanto eu estava ali falando, o ambiente ficou um pouco mais silencioso
e eu não consegui evitar a sensação de que tinha olhos em mim. Por sorte, a Ana apareceu do nada e me chamou para ir beber com ela. Eu até queria continuar pressionando aquele casal, mas a forma como todo mundo ao redor reagiu me deixou profundamente desconfortável, de um jeito difícil de explicar. Contei tudo para a Ana, e para minha surpresa, ela me levou a sério quando mencionei o detalhe do carro. Então ela disse que também tinha percebido algumas coisas estranhas, como o fato de algumas das garotas terem histórias de vida quase idênticas e coisas desse tipo. Eu sugeri que a gente fosse embora mais cedo, mas ela disse que talvez fosse precipitado. Mesmo assim, aquela sensação ruim que eu tinha sentido no primeiro dia estava ficando cada vez pior. Quando acordei na manhã seguinte, tomei a decisão de que nós iríamos embora. Ana concordou. Com Marvin e Lena foi diferente. Ele riu na minha cara. Disse que não ia encurtar a viagem só porque eu tinha uma teoria. Lena admitiu que era estranho a amiga dela ter simplesmente sumido e que ela não reconhecia praticamente ninguém naquela casa, mas disse que não estava pronta para entrar em pânico por causa de um carro parado. Discutimos por um tempo e eu fiquei realmente surpreso com o quanto os dois estavam sendo idiotas. Também não era como se eu e a Ana pudéssemos ir embora sozinhos. A gente precisava do carro do Marvin. No fim, chegamos a um acordo. O plano seria ficar só mais uma última noite. Eu até estava ok com isso, até descermos para o café da manhã. Todos os olhos estavam em mim. Eu senti isso e não gostei nem um pouco. Não era algo escancarado, e eu tentei me convencer de que estava só tendo um surto paranoico, mas as pessoas estavam olhando para mim sim. Muita gente. O que me deixou ainda mais incomodado foi que a maioria das pessoas que estavam me encarando nem sequer fazia parte do grupo que tinha me visto questionar aquele casal. Comecei a sentir que algo muito, muito ruim ia acontecer se a gente ficasse naquela casa mais um minuto sequer. A Ana também percebeu os olhares, porque ela se inclinou e sussurrou que as pessoas estavam olhando para a gente. Eu me levantei de onde estava e fui direto até o anfitrião que estava parado perto do canto da sala. Falei que a gente precisava ir embora e que eu queria as minhas chaves. Ele sorriu como um maldito robô e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que tinha surgido um problema e que precisávamos voltar para casa, e ele ainda perguntou o que tinha acontecido. Eu não tinha pensado em nenhuma desculpa convincente, então falei que era uma emergência familiar. Ele começou a desviar do assunto, dizendo coisas como que algumas pessoas tinham planejado um passeio de barco para aquela noite, e que as noites sempre ficavam melhores conforme a semana ia acabando. Ele estava fazendo de tudo para me convencer a ficar. Tudo isso enquanto continuava sorrindo para mim de um jeito maldito. Eu não estava nem aí. Disse de novo que precisava das chaves. Não dá para explicar em palavras o quão horrível aquela sensação era. Tinha pelo menos umas 20 pessoas naquela sala e absolutamente todas estavam olhando para mim. O cara não respondeu. Aquele jeito de boa dele tinha sumido. Ele não estava mais sorrindo. Ele ficou com uma expressão vazia, com os olhos mortos, e aquilo mexeu comigo. Uma garota aleatória que estava sentada por perto quebrou o silêncio e disse: "Isso não é uma boa ideia." Eu me virei para olhar para ela, e ela estava me encarando com uma cara fechada. Eu não sabia nem o que responder. Olhei para o outro lado da sala e vi Ana, Lena e Marvin, e os três estavam com uma expressão de puro horror. O anfitrião finalmente disse algo como: "Tá bom então", e mandou eu ir com ele. Vi a Ana se levantando para me seguir, mas quando ele percebeu o movimento dela, estendeu a mão na frente e disse "não", de um jeito alto que realmente me deixou preocupado. Foi quase violento. Ele disse que só eu devia ir com ele. Então foi isso que eu fiz. Ele me levou por um verdadeiro labirinto de corredores até chegarmos a uma sala onde estavam penduradas as chaves de todo mundo, em vários ganchos na parede.
Ele nem perguntou quais eram as minhas. Simplesmente pegou o chaveiro certo, como se já soubesse. Eu achei que ele ia me atacar ou se recusar a devolver, mas ele me entregou. Depois disse: "Você está cometendo um erro." Eu não estava nem aí. Assim que senti as chaves na minha mão, voltei direto para onde o pessoal estava. Quando cheguei na sala principal, a música tinha voltado. As pessoas estavam rindo e conversando de novo, como se nada tivesse acontecido. Aquilo foi assustador. Ana, Marvin e Lena estavam no mesmo lugar e eu disse que a gente ia embora. Em menos de 10 minutos já estávamos com tudo arrumado e fora dali. O tempo todo eu tive a sensação de que alguém ia tentar impedir a gente, mas ninguém fez nada. Quando o Marvin começou a dirigir para sair, eu olhei para trás e vi a coisa mais perturbadora de todas. Tinha umas 12 pessoas paradas na varanda, olhando a gente ir embora. Elas estavam em fila, sem conversar, e era óbvio que estavam nos observando. Também percebi mais algumas pessoas olhando pelas janelas, o que praticamente confirmou o que eu já estava suspeitando desde o começo. Tinha alguma coisa muito errada naquela maldita casa. Durante o resto das férias, a Lena tentou entrar em contato com a garota que supostamente tinha organizado a viagem. Ela ligou, mandou mensagem e não teve resposta nenhuma. Ela começou a achar que alguma coisa tinha acontecido com a amiga dela de verdade. Só quando voltamos para a faculdade que a Lena finalmente conseguiu encontrar a garota. E essa é, sinceramente, a parte mais louca da história. Descobrimos que o celular dela tinha sido roubado cerca de 2 semanas antes das férias. Ela tinha conseguido outro número, mas ainda não tinha avisado todo mundo. A pessoa que falou com a Lena sobre a viagem não era a amiga dela. Era um completo estranho. Nenhuma das mensagens tinha vindo dela. A gente até pensou em ir à polícia, mas nenhum de nós conseguiu explicar exatamente qual crime tinha sido cometido contra a gente. A gente foi para uma festa. Ninguém fez nada diretamente, mas tinha alguma coisa errada, num nível em que eu sinto que, se a gente tivesse ficado só mais uma noite, alguma coisa ruim teria acontecido. Alguma consequência que eu nem consigo imaginar. Isso é algo em que eu nunca vou parar de pensar. Principalmente porque é um mistério, e quanto mais você pensa, menos sentido faz.